De todos os fenômenos do universo, o magnetismo é definitivamente um dos mais mágicos. Um fenômeno capaz de causar levitação, mover trens a velocidades surpreendentes e nos proteger de radiação solar. Mas o que causa esse efeito magnético em determinados materiais? Para isso, devemos usar de uma característica dos elétrons, que é o spin, ou rotação. Pela relatividade geral, tem-se que cargas em movimento geram campos magnéticos. Um elétron possui carga negativa, e ao girar, ele obtém um polo norte e um polo sul magnéticos. Por convenção, dizemos que as linhas do campo magnético saem do polo norte e entram no polo sul. Acontece que dentro da maioria dos materiais, há elétrons girando em direções e sentidos diferentes, o que anula ou reduz muito intensamente o campo magnético resultante. Em um material ferromagnético, ou seja, que pode ser magnetizado ou que pode formar um ímã permanente, há uma orientação dos elétrons em uma única direção e sentido de rotação, o que amplifica o campo resultante, desta forma, criando um ímã, ou um material capaz de interagir com o ímã. É que a regra dos opostos se atraem se aplica, pois a interação entre dois polos iguais os repele e dois polos diferentes os atrai, devido à organização das linhas de força. Pois bem, imagine um fio conduzindo eletricidade. O campo magnético ao redor desse fio será circular em torno do fio, dependendo do sentido da corrente elétrica, devido à linha de cargas que passa por ele. O que isso tem a ver? Acontece que, caso você enrole esse fio, como uma mola, o campo magnético gerado por ele é amplificado pela interação dos campos magnéticos de cada volta do fio enrolado. Damos o nome de um fio nessa configuração de bobina. Dessa forma, temos o que é de certa maneira um tubo magnético, em que a intensidade da força magnética é diretamente proporcional ao número de voltas, ou espiras, e à corrente elétrica aplicada ao fio. Para demonstrar o funcionamento de uma bobina, teremos um pequeno experimento utilizando um aparato chamado canhão de bobina ou canhão de Gauss, para lançar um projétil ferromagnético através dele. O canhão construído consiste de um circuito elétrico que é constituído de um fio de cobre enrolado em um tubo de caneta, o que será a nossa bobina, e a bobina é alimentada através de uma fonte de energia, um conjunto de capacitores. Desta forma, um projétil pode ser colocado dentro do tubo de caneta e ao apertar um botão, ele é lançado pela força magnética da bobina. Queremos lançar um projeto ferromagnético. E para isso, teremos que voltar em Física 1 e relembrar o lançamento de projetos. Bom, o lançamento de projetos, temos que, teoricamente, o lançamento de 45 graus seria o com alcance maior. E com ângulos abaixo de 45, o alcance seria menor e a altura menor. Só que com ângulo acima de 45 graus, a altura do lançamento seria maior e o alcance também seria menor. Temos um esboço como seria teoricamente isso. Esse do meio sendo o de 45 graus, o de baixo um menor de 45 graus, um 20, 25 graus, e esse aqui maior, um de 50, 60 graus. Podemos analisar o movimento de forma mais precisa utilizando o auxílio do software Track, com o qual poderemos estimar velocidades e ver a trajetória do movimento. Foram feitos 3 lançamentos, um com um ângulo de 0 graus, outro de 25 graus e por último de 45 graus. No lançamento de 0 graus, há um alcance praticamente nulo devido à aceleração da gravidade. Já no de 25 graus, há um alcance de aproximadamente 92 centímetros e uma altura máxima de aproximadamente 15 centímetros. No de 45 graus, há um alcance de 90 centímetros, mas uma altura máxima de aproximadamente 29 centímetros. Teoricamente, o de 45 graus deveria ter um alcance maior, mas pode-se explicar isso pelo maior atrito com o ar, já que o projétil a 45 graus fica mais tempo em contato com o ar, ou até mesmo a variação do ponto de saída do projétil. Pode-se também perceber que o canhão consegue lançar o projétil a velocidade de aproximadamente 3 metros por segundo. Um lançamento maior 45 graus resulta em um menor alcance, pois a razão da tangente entre os componentes do vetor velocidade passa a ser menor.